Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga que se faz presente, tanto aqui na minha casa quanto na casa de todos vocês, levando aí uma energia de amor, de paz, de luz. Jesus entrando no nosso lar, estamos abrindo as portas para Jesus entrar nesse momento. Então entre, Jesus, entre na nossa casa, entre na nossa vida definitivamente, que possamos trilhar os seus caminhos, trazendo todos os seus exemplos para a nossa rotina, para a nossa conduta diária. Obrigada, Deus, por esse dia tão maravilhoso, de oportunidades, onde todos os dias são dias de oportunidades, de fazer o novo, de fazer o melhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui à frente desse evangelho, onde todos estão participando, todos fazem parte dessa corrente do bem, onde estamos aqui trazendo Jesus para a nossa casa. Obrigada pela vida de cada um que está participando, pela vida dos seus familiares. Gratidão, Senhor, por tanto amor por nós. Obrigada pela vida da Adriana. Agradecemos pela vida dos seus familiares também. E agradecemos a espiritualidade que vem nos intuir, que intua a Adriana no propósito da mensagem de hoje. Obrigada, Senhor. Pedimos agora permissão para dar início ao nosso Evangelho no lar. Muito obrigada, que assim seja. Então é com você, né, Adriana? Então vamos Seja muito conversar um bem-vinda. pouquinho. Obrigada. Obrigada por me receber, né, nos lares de vocês. Eu e a Keila conversamos um pouquinho quando ela me fez o convite, e a proposta da Keila inicial foi que falasse um pouquinho de família. E aí, como eu sempre faço, eu tinha preparado, né, um material sobre família, os desafios e as bênçãos, que é estar em família. Mas aí hoje eu resolvi abrir o Evangelho, e aí saiu, né, não por acaso, lá no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o tema que saiu foi a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem puder ficar com a câmera aberta, gente, facilita só para eu não ficar me sentindo tão sozinha aqui. E aí vocês vão fazendo assim com a cabecinha, quem ficar com a câmera aberta, para eu poder ver que vocês estão aí. Eu brinquei com aquele, disse que o Evangelho no Lar é um momento de troca. Então fiquem à vontade. Eu não sei se é a prática de vocês, mas fiquem à vontade para mandar aí no chat alguma coisa, alguma pergunta, alguma contribuição, para que a gente faça essa conversa. Eu até, desde o início eu disse, eu falei, não me proponho a fazer palestra no lar, eu me proponho a gente a fazer uma conversa no lar. E aí, quando me veio esse assunto, família, desafios e bênçãos. Então, eu queria trazer primeiro esse conceito, né? A, a Joana de Ângeles, né, mentora do Divaldo, ela traz o seguinte, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, uma sociedade só existe porque existe uma família. Então, quando a família se arruína, a sociedade inteira cai. Então, quando a gente vê conflitos na família, a gente percebe que a sociedade também desanda. E o que que acontece quando esses conflitos vão aumentando? O que que acontece em nós? Aumenta em nós o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, a gente vai entender quais são os males, né? O egoísmo e o orgulho. Então, lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né? Qual que seria para a sociedade o relaxamento, o resultado, né, do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos respondem, né? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento desse egoísmo. E aí, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, o que é egoísmo, afinal de contas? Né? Porque a gente ouve falar de egoísmo e a gente fica pensando em situações muito grandes, né? Naquelas comportamentos em que a gente vê as pessoas tendo e que parece assim, que a pessoa só pensa nela. Mas será que a gente não tem um pouquinho de egoísmo? E será que no lar não é a oportunidade que a gente tem de reduzir esse egoísmo em nós? Que egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem.
E eu não conheço um lugar melhor para a gente reduzir isso do que na família. Imaginem só, a gente nasce em um lar em que a gente precisa aprender a respeitar, a obedecer às ordens, às regras. Aí nesse lar a gente vai aprender regras de conduta, né? A gente vai aprender sobre os sentimentos, a gente vai aprender a lidar com a nossa frustração, porque as coisas não saem como a gente quer. E ali no lar é um treino. Então, quando eu vou, né, quando eu reencarno no planeta Terra e me é concedida a bênção de ter uma família, porque a gente sabe que tem alguns espíritos que reencarnam, infelizmente, demoram muito tempo para estabelecer uma família, né? Alguns são colocados à doação, alguns ficam muito tempo, né, em lares temporários, então tem dificuldade de estabelecer esse vínculo de pertencimento. Mas a maioria de nós cresceu em uma estrutura, por mais difícil que seja, cresceu em uma estrutura familiar. E ali a gente vai se desenvolvendo ao longo, né, da nossa jornada aí. Quando a gente é bem pequenininho, a gente depende exclusivamente dos cuidados desses pais ou cuidadores. Depois a gente vai desenvolvendo autonomia. E aí, no desenvolvimento dessa autonomia, a gente vai deixando transparecer os nossos interesses, os nossos anseios, a gente vai vivenciando a experiência do contato com o outro. E a partir dessa experiência com o outro, a gente vai se desenvolvendo não só no intelecto, né, na razão, mas também no campo emocional. E a gente está vivendo uma época na sociedade em que o adoecimento mental está, assim, uma epidemia, né? Espero que fique assim, no máximo assim, né? Porque a gente poderia ir para níveis maiores se a gente não estiver cuidando de tudo que tem nos acontecido. E para nós que compreendemos um pouquinho desse processo reencarnatório e de tudo que acontece, né, para que a gente reencarne, a gente vai olhar para esses pais, para essa família, com um olhar mais ampliado. Nós temos o privilégio de enxergar a família por olhar ampliado, porque a gente sabe que o processo ali de gestação, ele não cria o espírito, ele forma um corpo. Então, o espírito existe antes daquele processo ali da concepção, né, da gestação e do nascimento de cada um de nós. E aí, quando eu fui ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouquinho dessa questão, né, da ingratidão dos filhos com os pais, e que vai tratar nesse capítulo da questão do honrar pai e mãe, a gente ouve muito sobre isso, né? Honrar pai e mãe é um mandamento. E a gente ouve várias coisas a respeito desse assunto. Mas para nós espíritas, esse honrar a vosso pai e a nossa mãe precisa ter um peso ainda maior. Não no sentido de precisa ter um peso e eu preciso me culpar, mas precisa ter um peso da compreensão de quem são esses pais, de quem sou eu, né, que reencarnei nesse núcleo familiar. Então, a gente vai entendendo a partir da doutrina que a família ela é composta por espíritos afins, ou seja, aqueles espíritos que já têm uma certa amizade, né, que já vivenciaram outras experiências e estreitaram esses laços, então eles se tornam espíritos amigos, espíritos afins, mas também ela é composta de espíritos que já tiveram encarnações anteriores e que tiveram muitos conflitos, muitos problemas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no perdão das ofensas, e a gente tem muita dificuldade de perdoar, ou seja, de deixar ir, de soltar aqueles pesos, se a gente imaginar que talvez aquele pai, aquela mãe, aquela criancinha que já nasce assim, irritada com a família inteira, se a gente entender que esses seres têm história antes dessa existência, vai ficar mais fácil a nossa compreensão e, às vezes, o nosso trabalho ali de autoconhecimento, de autoajuste, para a gente diminuir o egoísmo em nós e para a gente poder viver uma experiência na família de forma mais respeitosa, no mínimo. Para quem sabe um dia a gente viver uma experiência em família realmente amorosa. Queria pegar só um trechinho aqui que eu li, que eu achei muito bacana. Para quem tem aí o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, está lá no item 9, né? Instruções dos espíritos, honrai vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aí lá tem um trechinho que diz assim: compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, caridade. Ora,
não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, eu queria trazer isso aqui, porque eu fiquei lembrando muito da passagem que Jesus nos explica ali, né, qual que é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai passar toda a existência dele explicando para nós da importância, né, do perdão, porque aí ele vai e explica, né, que tem que perdoar quantas vezes, aí ele vai e explica 70 vezes 7. Tudo isso é simbólico. Mas aí quando a gente pensa nesse amor a Deus que a gente sente e que a gente quer buscar e que a gente está aqui reunido uma hora dessa, né, numa quinta-feira, porque a gente está buscando esse lugar, né, de vivenciar esse evangelho em nós, quando a gente pensa no perdão das ofensas, quando a gente pensa no amor ao próximo, quando a gente pensa em amar os vossos inimigos, veio muito forte esse pensamento hoje. Será que esse inimigo que eu preciso amar não é um inimigo do passado? Talvez não é um inimigo que eu fiz nessa existência. E talvez esse inimigo do passado esteja lá na minha família. Talvez seja o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, um tio, um primo. Alguém daquele núcleo familiar pode ser esse inimigo que Jesus tanto nos orientou a amar. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre esses assuntos. Mas o fato é que a gente só vai conseguir amar a Deus, que a gente nunca viu a face, que a gente não conhece, que a gente mal consegue ter uma experiência com Ele, a partir do desenvolvimento desse amor com o nosso próximo. Primeiro, desse amor conosco, né, de nos acolher, de entender as nossas necessidades, suprir essas nossas necessidades, essas nossas carências, para que a gente se sinta fortalecido e que a gente consiga fazer o mesmo com o nosso semelhante, o mesmo com o nosso próximo. Então, imaginemos que o sentimento fosse um músculo. Para a gente crescer um músculo, a gente precisa treinar. Então, a gente vai para a academia, a gente se exercita, a gente muda a alimentação, a gente faz todo um processo no nosso corpo para que alguma coisa cresça em nós. Então, se eu quero crescer, fortalecer os meus músculos, eu vou treinar. No campo do sentimento, não é diferente. Então, no campo do sentimento, eu vou precisar treinar esses laços, entendem? Se a gente imaginar que o sentimento fosse um músculo, eu precisaria dar uma limpeza. Imaginem que a gente vai precisar limpar em nós todos aqueles pensamentos, aqueles julgamentos, aqueles pontos de vista que nós temos relacionados aos nossos familiares, e às vezes a gente vai precisar dar uns passos para trás. Porque se a gente estiver ali no meio, né, do problema, do conflito, a gente não consegue enxergar com exatidão tudo o que está acontecendo. A gente não consegue perceber, de fato, o que está acontecendo conosco e não consegue perceber o que está acontecendo no ambiente. Então, muitas vezes, a gente cresce com aquela ideia de que pai e mãe, vou falar mais de pai e mãe aqui, gente, porque foi o capítulo que caiu lá, mas a gente pode estender isso para todos os seres. A gente cresce com aquela ideia no imaginário aí coletivo que a pessoa se tornou pai ou se tornou mãe e ela se tornou um ser perfeito. E com as mães isso é um pouco mais danoso, né? Porque aí a gente tem aquelas figuras simbólicas, né? De Nossa Senhora, da pureza que tem em torno da maternidade. E a gente esquece que o pai e a mãe são seres humanos comuns. É um homem e uma mulher comum que deu a oportunidade para que a gente reencarnasse. Por que que eles deram a oportunidade? Porque através do relacionamento deles, a vida se fez em nós. Então, a gente, partindo desse princípio de que são seres humanos comuns, a gente já começa a olhar para eles sem tanto julgamento. E quando a gente consegue fazer isso com os nossos pais, a gente vai conseguir fazer isso com a gente, porque a gente vai parar de exigir de nós uma perfeição que ainda não existe nesse plano. Porque o único ser que passou pela Terra, né, na nossa percepção, como espírito puro, aliás, a gente tem outros, mas para nós, quem é o guia e modelo é Jesus. E ele também precisou de um pai e uma mãe para reencarnar. Então a gente precisa entender a humanidade desses seres, desses indivíduos que compõem a nossa família. Quando a gente começa a entender isso, a gente também tira o chicotinho que a gente usa tanto para conosco. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem esses conflitos familiares e a gente começa a se punir naquilo que a gente se parece com esse pai e com essa mãe. Então,
A gente precisa entender essa nossa existência pretérita aí. E o Espiritismo nos traz a bênção do esquecimento. Então, nós não nos lembramos qual é a nossa história com esses familiares que nós temos, com esses parentes, né? Com esses laços que nós formamos. Então, por não nos lembrarmos, o que fica registrado em nós são as percepções, a partir do sentimento. Então, às vezes, você tem aquele irmão que você tem uma afinidade enorme, que você adora, que você passaria horas junto, e que você compartilha a experiência de vida, e tem aquele outro irmão que você tem uma certa resistência, que parece que você sai para a rua e fala, não, o povo da rua é mais irmão meu do que aquela pessoa. Isso é natural, se a gente pegar e entender essa experiência da reencarnação. Então, tudo que a gente vai pensar em relação à família, a gente precisa ampliar o olhar para a reencarnação. E aí a gente vai precisar exercitar o músculo da paciência, a gente vai precisar exercitar o músculo da tolerância, da compaixão, entendendo que talvez eles nos fizeram mal no passado e nascer na mesma família agora seria uma oportunidade de resgate desse laço, ou de refazer um laço. Mas também, talvez, fomos nós que fizemos mal a esses seres no passado. A gente não sabe, lembra? O Espiritismo nos conta que nós temos a bênção do esquecimento. Talvez nós não suportaríamos saber o que é que fizemos a esses seres no passado. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Queria ler um outro pedacinho aqui, que está lá nesse mesmo capítulo, no item 8, diz assim: os laços do sangue não criam os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que ali lhe serve de provação. Então, todo mundo sabe que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, ninguém reencarna na Terra, ninguém não, né, gente? A maioria de nós, pessoas comuns, reencarnam na Terra para reajustar, porque nós erramos no passado e agora nós temos essa oportunidade de reajuste. Então, a gente vai conviver com seres que foram muito queridos, muito amados, e também com aqueles que a gente tem uma antipatia. E aí, é no lar que a gente vai conseguir reverter isso. Nossa, Adriana, mas eu não consigo. Qual que é o caminho que eu tenho para vivenciar essa experiência com a minha família? O caminho mais sólido que a gente conhece é o caminho da oração. Então, se a gente se dispõe a olhar para isso sem trave nos olhos, lembra que Jesus nos esclareceu sobre isso, sobre a importância da gente tirar a trave dos nossos olhos? Então, se a gente olhar para essas relações sem essas traves, a gente vai pensar o seguinte: bom, alguém fez mal a alguém aqui. Pode ter sido eu, pode ter sido essa outra pessoa. Não importa agora quem foi, a vítima ou o vilão, o algoz, né, ou a vítima. Aqui o importante é que Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos novamente. Então, se eu não sei quem foi o causador da discórdia, seja lá quem for, e se Jesus falou tanto da importância do perdão, e que sem o perdão não seria... Olha, é tão séria a questão do perdão, que tem uma fala lá no Evangelho que diz, né, que se você tiver algo contra seu irmão, você vai primeiro, se reconcilia com ele, para depois ir até o altar e fazer a sua oferenda. Então, quando a gente se dispõe a fazer a nossa oração ali no fim do dia, né, ou igual a gente está aqui reunido agora, né, imbuído desse propósito de orar, né, de conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, a gente precisa pensar, peraí, deixa eu começar no meu lar. Quem são as pessoas com quem eu não me dou bem no meu lar? E aí a gente pode fazer um propósito. Qual o propósito?
vou fazer um propósito com Deus para Ele me ajudar a me libertar desses sentimentos. Aí, vocês lembram que Jesus fez um monte de milagres, né? Mas que cada um dos milagres que foram realizados no Evangelho, Jesus dizia assim: foi a tua fé que te curou. E geralmente essas pessoas que recebiam as curas de Jesus, né, que elas iam até ele. Então elas faziam um movimento de busca da cura. Então a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. A gente pode buscar a cura das dores da nossa alma, das aflições que nós temos, e colocar isso como propósito. A gente colocando isso como propósito, a nossa oração realmente vai ser atendida, vai ser ouvida. E assim, a nossa fé vai ser capaz de nos curar. Por quê? Porque nós nos colocamos em movimento. Não tem nada parado no universo. Na Terra não tem nada parado. Tudo está se movimentando. Então, nós precisamos nos movimentar para receber a cura nesses lugares em que a gente foi ferido nos nossos relacionamentos familiares. Então, o que a doutrina nos traz aí de possibilidades? A gente tem, em algumas casas espíritas, o tratamento espiritual, a gente tem o passe, a água fluidificada, que a Keila orientou tão sabiamente no início, né? Para a gente colocar aqui a água, porque a espiritualidade amiga vem e coloca a medicação necessária. Mas o principal recurso que nós temos é a oração. E a oração sincera, com o desejo honesto, com a vontade do nosso coração, de que a gente se liberte desses sentimentos que nos prendem, né? As dores, as mágoas, as raivas do passado, que a gente sabe que seres humanos ferem, né? A gente foi ferido aí muitas vezes nesses relacionamentos. Então a gente precisa se curar disso. E se a gente não se cura disso, dessas relações familiares, a gente lembra, família é a base da sociedade. Então se eu saio da minha casa com muitas feridas no meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, eu vou para a sociedade. Na sociedade, eu vou encontrar outros seres que eu vou compartilhar a minha experiência. E aí, geralmente, o que acontece? Eu vou reproduzir na sociedade a mesma experiência que eu vivi aqui na minha base. Por quê? Porque aqui cria-se um modelo de relacionamento. Então, se no meu relacionamento na família todo mundo grita para ser ouvido, talvez eu vá para a sociedade e eu seja aquela pessoa que grita para ser ouvida. Eu não entendo que eu posso conversar e resolver um conflito sem gritar. Então, tudo que a gente vivencia na nossa família, ali, a gente vai reproduzindo nos outros ambientes que a gente trabalha, que a gente se relaciona, no relacionamento depois com os nossos filhos. Então, por isso é tão importante, é tão urgente a gente começar a trabalhar os sentimentos dentro de nós, trabalhar essas modificações. A Joana de Ângeles, ela tem uma obra, né, que chama Constelação Familiar, psicografia do Divaldo, e ela diz assim: as leis de afinidade, portanto, propiciam os encontros, os reencontros e os desencontros no santuário da família, conforme os estágios evolutivos e os níveis de consciência dos membros do clã. Ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para tornar-se genitor. Olha que bacana a visão da Joana. Então, para que eu me torne pai ou mãe, eu vou precisar aprender a ser filho primeiro. Eu vou precisar passar por esse estágio. E aqui ela deixa isso claro, porque ela vai dizendo que a família é um santuário, a família é uma escola, a família é esse lugar que a gente se desenvolve. Então, se a família é esse lugar de desenvolvimento do ser, ali eu vou treinar para lá na frente eu aprender a ter responsabilidade, eu aprender a lidar com hierarquia, aprender a lidar com equilíbrio nas trocas das relações. Ali eu vou ter oportunidade depois de aperfeiçoar os sentimentos, porque eu aprendo sendo filho a amar, eu aprendo sendo filho a respeitar, eu aprendo a compaixão, eu aprendo muitas coisas quando eu sou filho, eu aprendo a obedecer. E aí a gente vai para a vida adulta, a gente vai precisar de tudo isso, né, na sociedade, nos relacionamentos. Então, por isso é tão importante a gente cuidar da família. Nessa mesma obra, Joana diz assim: devem os filhos ter em mente, quando descendentes de genitores negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos do que maus, compreendendo que, nesse lar,
é que se encontram os mecanismos necessários à regularização do passado infeliz, agradecendo a si mesmo aqueles que lhe concederam a roupagem orgânica, quando poderiam tê-la negado e não o fizeram. E aqui Joana traz uma coisa muito importante para nós. Lembra que eu falei que a gente precisa sair da fantasia? Que virei pai, eu virei mãe, eu virei espírito puro, porque não é assim que funciona. Então a gente vai lidar com realidades em que os pais não são pais cuidadosos, não são pais presentes, não são pais amorosos. E essas realidades vão trazer muitas dores. Esses pais, às vezes, podem ser cruéis, como ela diz aqui, e a gente vê isso, né? Hoje, infelizmente, a TV mostra bastante esses casos, né? Da crueldade, e de quanto isso afeta todos nós. Então, o que ela vem dizendo aqui? Esses pais, eles são mais enfermos do que maus. Então, quer dizer que isso justifica o erro cometido por eles? Não, não justifica. Mas quer dizer que se eu quero viver um propósito e expandir a minha consciência e ir ao Pai maior, que é Deus, né, fazer essa trajetória da lei do progresso, eu vou precisar olhar para esses pais e entender que, por pior que tenha sido a experiência, eu vou precisar olhá-los e entender que eles me deram a oportunidade da reencarnação. E aí, através da lei do esquecimento, eu não sei o que aconteceu no passado, mas eu sei que isso continua. Imagina que é um disco furado. Talvez eu e esses pais já fomos e voltamos encarnações inúmeras, vivendo a mesma experiência, às vezes só mudando de papel. Hoje eu sou filho, na outra eu fui pai, na outra eu fui mãe, e assim eu vou indo e voltando. E enquanto alguém desses seres não se decidir para vivenciar o perdão, a gente não consegue sair desse looping. Então, por isso é tão importante a gente se dedicar aos nossos sentimentos. A gente nunca vai mudar o outro. Então, tem gente que passa toda uma existência, por que isso aconteceu? E aí a pessoa não sai do lugar, porque ela está sempre presa naquela dor, naquela ferida, naquele trauma. Mas eu queria entender por que o meu pai fez isso comigo, por que minha mãe fez isso comigo. E não tem como entender, gente. Não tem como a gente entender a mente do outro, o sentimento do outro e o comportamento do outro. Isso é impossível. O que é que eu posso fazer? Eu posso cuidar de mim. Eu posso me tornar aquilo que eu precisei quando eu era criança. Eu posso me acolher, eu posso me cuidar. E eu posso sair dessa dor e olhar para esses pais e entender. São doentes, doentes da alma. E eu deixo com eles a responsabilidade pelos atos deles e sigo só com a oportunidade que eles me deram, que é a oportunidade de estar aqui na Terra agora, revivendo, né, essa oportunidade da encarnação. É fácil, gente? Não. A gente não pode ser iludido, né? Não é fácil fazer essa transição, né? Sair da dor, da aflição, mas é possível. A gente tem vários exemplos disso no Evangelho mesmo. A gente vê vários seres ali que passaram a encarnação em processos de muita dor e muito sofrimento e conseguiram se libertar disso e se transformar em uma encarnação só. A gente tem ali o exemplo de Maria de Magdala, o exemplo de Paulo, Pedro e tantas outras pessoas. Aí a gente pode dizer assim, mas esse exemplo está muito distante de nós. Aí a gente tem Chico, né, que está bem pertinho de nós, nascido no Brasil, lá no interiorzinho, né, e que passou por uma experiência muito dolorosa em família. E que com muita paciência e resignação conseguiu vencer esses obstáculos e justamente por ter passado por uma experiência tão dolorosa, conseguiu acolher outros tantos seres que também tinham dor, porque ele sentiu na pele a dor. Ele sabia o que era sofrer. Então, como ele sabia, aquilo forjou ele, aquilo trouxe para ele esse lugar de humanidade. Que aí, quando ele encontrava com a mãe em sofrimento, com o filho em sofrimento, ele conseguia se compadecer, porque ele sabia o que era a dor de perder uma mãe, ele sabia o que era a dor de ser ultrajado, né, no âmbito familiar, ele sabia qual era a dor de ser ofendido. E se a gente pegar a nossa história, a gente vai perceber que cada um de nós sabe a dor que carrega no coração. Mas a gente pode ficar preso a essa dor, ou a gente pode usar essa dor em nosso benefício e em benefício das pessoas com quem convivemos. Porque se a gente entende que a nossa história
tem valor, que todo mundo nasceu para ser amado, para ser feliz, para amar, a gente vai conseguir desenvolver isso. Primeiro por nós, que a gente vai conseguir ter um olhar para nós de compaixão, de tolerância e respeito. A gente vai parar de se punir pelos erros cometidos e vai, sabe, GPS, recalcular a rota. A gente vai fazer isso conosco, quando a gente perceber que a gente está no caminho do erro, da dor, do problema. E aí a gente tem, imaginem que o evangelho é aquela vozinha do GPS que fica falando para a gente, vire à direita, vire à esquerda, siga na rua tal. Então o evangelho é essa voz que vai falar com a gente através do nosso coração, através da nossa intuição, nos coordenando, nos dirigindo, e eu tenho certeza que provavelmente esse GPS falou com vocês para vocês estarem aqui essa noite. Então, se a gente terminar hoje o nosso encontro, né, no lar, falando de família e compreendendo o poder que o amor tem, e se a gente se dedicar a vivenciar esse poder em nós, a gente vai conseguir olhar para aqueles seres humanos que às vezes estão gritando, que às vezes estão irritados, que às vezes estão assim com a cara, sabe, bem franzina, assim, bem sofridos, a gente vai olhar e falar, quanta dor tem aí? Será que essa pessoa não precisa de um acolhimento? Como que eu posso ser contribuição para essa pessoa hoje? Eu sei quanto é ruim, né, ser ofendido, ser magoado. Eu sei o quanto dói não ser visto, não ser lembrado. Então, talvez a gente comece a fazer um movimento inverso. Ao invés de virar a cara, de se afastar, né, de apedrejar as pessoas, a gente comece a acolher, tal como Jesus ensinou, tal como o Chico fez, né, que eu trouxe o exemplo do Chico aqui. Então, a gente vai conseguir fazer esses movimentos em nós, fazer conosco e com o nosso semelhante. E aí, na obra lá, SOS Família, a Joana traz assim, são eles, os parentes severos nos trajos de verdugos inclementes, a lição de paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amar, para te candidatares ao amor a que todos amam, que a todos amam. Então, lembra do treino? Então, a gente vai treinar com quem e aonde? A gente vai começar treinando lá no lar, com aquelas pessoas difíceis. Quer dizer que eu vou abraçar todo mundo, acolher todo mundo e amar todo mundo de um dia só, de uma vez só? Não. Mas lembra, eu vou olhar para aquela pessoa que me feriu e talvez pensar, será que essa pessoa não foi muito ferida? Por isso que ela ficou assim, embrutecida? Será que essa pessoa cruel não passou por tanta dor? Aí lembra, eu deixo com o outro o que é responsabilidade dele e sigo o meu caminho, sem tentar modificá-lo e sem tentar corrigi-lo, sem tentar arrastar ele comigo, né? Não, então eu vou te levar para o centro, eu vou te levar para algum lugar para que você se cure. Não, cada um tem o seu tempo. E a gente precisa respeitar o tempo do outro, porque quando a gente respeita o tempo do outro, a gente consegue respeitar o nosso tempo. E aí a gente vai ter mais paciência com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, com a nossa limitação. Então, é muito importante que a gente faça esse treinamento. E aí, falando em treinamento, Joana também diz assim, que é da divina lei que somente através do amor o espírito encontra plenitude. E a família é o local em que se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, a capacidade de amar alcançando a sociedade, que se lhe transforma em família universal. Então, eu começo treinando em casa, aí depois eu vou para o meu trabalho, eu vou para as relações sociais, eu vou para o relacionamento conjugal, e ali eu vou encontrar outros seres. E aí, como eu treinei, né, a paciência, a compaixão, a tolerância, eu vou conseguir fazer esse mesmo movimento com aquelas pessoas. E assim, eu vou exercitando dentro de mim o amor universal. Porque o caminho, gente, é para que a gente se torne uma família só. E quem disse isso para nós foi Jesus, quando ele apresentou para nós o Deus não mais como aquele ser punitivo e vingativo, mas o Deus que é Pai, que quando o filho erra, ele não espera o filho voltar para lhe pedir perdão. Quando o filho erra, ele sai correndo, vai de encontro ao filho, traz o filho de volta, porque ele se alegra com a nossa
presença, com o nosso voltar para casa. É só a gente pegar lá a parábola do filho pródigo, qual o movimento daquele pai em direção ao filho. Então, Deus está esperando isso de cada um de nós, para que a gente volte. Ele entregou para nós a nossa herança, a gente saiu aqui, né, reencarnou, e muitos de nós estão aí gastando essa herança. E aí, às vezes, a gente recebe o chamado para que a gente volte ao nosso pai. Então, quando a gente recebe esse chamado para que a gente volte ao nosso pai, a gente começa a perceber e fala, caramba, a vida está difícil, está ruim, as relações estão difíceis, os problemas estão aumentando. Aí talvez chegue a hora da gente reconhecer e falar, na casa do pai, as coisas eram muito melhores. Com Deus, né, nosso pai, as coisas eram melhores. Lá eu sou tratado como filho, e não como servo qualquer. Lá eu tenho o pão nosso de cada dia. Lá ele me garantiu tudo isso e muito mais. Então, talvez seja a hora de eu fazer esse retorno de volta para a casa desse pai que nos foi apresentado por Jesus, desse pai que não nos deixa perecer. Então, eu não sei qual que é o problema de cada um, e eu nem sei se vocês têm algum problema em família. Mas seja lá qual for, e se ele existe, é importante que a gente exercite através da oração, para que a gente se entregue ao Pai e reconheça: eu estou doente, o meu relacionamento está adoecido, a minha casa precisa da sua presença. E aí eu faço esse movimento todos os dias, eu me dedique a fazer isso. Assim como eu me dedico a melhorar o meu corpo, eu preciso dedicar para melhorar a minha alma, o meu espírito. Porque, gente, se a gente não tiver com o coração limpo, a gente não consegue acessar Jesus, a gente não consegue acessar o Pai. A gente precisa, lembra, deixar ali no altar, no pezinho do altar, a nossa oferenda, mas primeiro a gente precisa reconciliar com aquelas pessoas que nos fizeram mal, com os nossos adversários. Senão a gente não vai conseguir se entregar e viver uma experiência com esse Pai. Se a gente nunca viu a face de Deus, como a gente vai dizer que o ama, se a gente não consegue amar aqueles com quem convivemos, aquelas pessoas ali do nosso caminho, aquelas pessoas que nos deram abrigo, mesmo que tenha sido só por 9 meses. Talvez aquela mãe só conseguiu te dar abrigo por 9 meses, mas foi o suficiente para que você estivesse aqui sentada essa noite me ouvindo. Então, a gente precisa olhar para essa relação e dizer, eu não sei quem errou, não sei se foi eu, se foi você. E essa é uma orientação dos espíritos, tá? Não é minha, não. Eu adoraria que fosse, mas não é. Lá nesse capítulo, né, do honrai o vosso pai e a vossa mãe, diz assim, mães, aqui está falando para as mães, mas a gente, como filhos, também pode seguir o mesmo direcionamento, né? Mães, abraçai o vosso filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, a gente pode olhar para esses filhos ou para esses pais e entender, alguém aqui tem culpa. E agora, nesse momento, não me importa mais se sou eu ou se é você. Eu estou decidido, eu estou decidida a vencer esse desafio. Deus me deu a oportunidade de estar junto com você por alguma razão. E eu quero viver essa transformação. E aí eu peço ao Pai, que sempre nos dá o que nós necessitamos para me ajudar a me libertar desses sentimentos de mágoa, de tristeza, de dor. E assim eu vou conseguir vivenciar a harmonia no meu lar, que é o que todos nós queremos. Assim eu vou conseguir viver o amor universal um dia. E vai precisar de passinho, outro passinho, erro, acerto, a gente levanta, a gente cai, mas o importante aqui é não desistir, é não nos abandonar, é compreender que o retorno à casa do Pai é necessário. E seria muito triste que a gente retornasse à casa do Pai hoje e a gente descobrisse que a gente abriu mão da oportunidade de reconciliar com aqueles que a gente fez alguma coisa errada no passado ou que fizeram conosco. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, queria agradecer por terem me ouvido por esse período,
Agradecer a Keila, né, por essa oportunidade da gente estar aqui reunido, falando de Jesus, falando de Deus, falando de família. E dizer que estou à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e eu puder contribuir, vai ser um prazer. Nós aqui agradecemos, viu, Adriana? Foi maravilhoso. Eu acho que a Karina levantou a mão. Você levantou a mãozinha aí, Karina? Quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Acho que ela levantou sem querer. Igual você falando aí, né? Quer falar, Karina? Igual você falando aí, Adriana, não importa, né? Keila, Assim, oi, eu coloquei a mãozinha aí sem querer, me desculpa, viu? Agora que eu estou me não, habituando com tranquilo, esse Meet, mas foi muito tranquilo. bom a explicação da Adriana. Perfeito, porque família é tudo, né? É Família verdade, é bênção na vida da gente. Muito bom, Adriana. é verdade. Olha os membros aí da sua família. Um deles aí, ó, querendo É, falar também. querendo falar. Aqui tem dois que gostam de falar, viu? Ai, ai. Na verdade, assim, se a gente for pensar, né? Ó, pode ser que você tenha errado, né? Na vida passada, pode ser que o motivo seja por culpa sua ou culpa minha, né? Mas se a gente parar para pensar verdadeiramente, culpados somos nós, né? Porque é igual você falou, senão a gente fica naquele looping se a gente não encerrar esse ciclo culposo, né? Porque queira sim ou queira não, em uma eu te fiz mal. Aí você conseguiu lidar melhor do que eu. Na outra, né, foi você. Então, assim, precisa de ter essa noção, né, de ambos se perdoarem, de ambos se aceitarem, né, de se acertarem, para não desperdiçar essa reencarnação, né? Isso é que é o propósito, é o objetivo, né? Acredito que esse propósito aí de Jesus trazendo, pedindo perdão, falando do perdão, é um objetivo de passado, de presente, de vida, de família, né? Para acabar com esse looping aí que você estava falando. Maravilhosa, viu? É Explicação, Adriana. urgente, né, gente? É urgente que a gente comece a se perdoar, né? E comece a perdoar esses seres aí com quem convivemos, porque senão a gente vai ficar aí perdendo tempo. E eu costumo dizer assim, Keila, que todos nós temos dons e talentos. Acreditei que seria assim, né? Já aconteceram várias coisas, né? Várias situações para eu desistir, mas graças a Deus a gente está aqui, né? O objetivo, se ele está fazendo bem, se ele está cumprindo o objetivo, se está cumprindo o objetivo aqui do culto, realmente é normal e óbvio vir essa vontade de desistir, né? Mas eu agradeço, viu? Agradeço a todos que vêm participando, convidando pessoas, porque eu falo que se a gente quer o bem para a gente, então, que a gente transmita esse bem para o próximo também, convidando pessoas. É igual eu falo sempre: fazer o evangelho é abrir as portas para Jesus, é querer Ele na nossa vida, é colocar de fato em exercício, é o movimento de tudo que Ele pediu para a gente ir fazendo. Pelo menos vamos começar, não é pequeno, não é pequeno, é grande, é grandioso esse evangelho, porque é Jesus, se é Jesus é grande. Nós é que somos pequenininhos ainda. Mas muito obrigada mais uma vez, viu, Adriana? Em nome de todos que estão participando, seja bem-vinda. Para quando sobrar um tempinho na sua agenda, você participar aqui com a gente novamente, viu? Eu que agradeço, agradeço por terem me recebido em suas casas aí e agradeço por terem chegado aqui em casa também nessa noite. Deus É abençoe a mesmo, todos. que assim seja. Adriana, você quer fazer a prece final para a gente? Posso fazer, vamos lá. Então vamos lá. Então vamos aproveitar esse clima de casa e de família e vamos ficar todo mundo bem à vontade aí. A gente possa fechar os nossos olhos nesse momento. Quem tiver com alguma enfermidade do corpo, do coração, que possa levar sua atenção para essa enfermidade agora, confiante na presença de Jesus, confiante na presença da espiritualidade amiga em seu lar,
você possa receber agora, nesse momento, essa presença amorosa que nos traz a possibilidade de vivenciar a cura. Que nosso Mestre Jesus possa se estender sobre nós as mãos, derramando sobre cada um de nós os fluidos necessários, benéficos, para a nossa cura, para o nosso aprimoramento íntimo. O Senhor possa nessa noite, Mestre amigo, tirar as traves dos nossos olhos, ampliar em nós o entendimento e a compreensão, para que possamos, Senhor, viver no lar, trazer a sua presença para o nosso lar a cada dia, transformando a nossa casa em um lugar de auxílio, de amor, de paz e de harmonia, para que possamos, Senhor, levar para a sociedade essa figura amorosa que vem de Ti, essa presença amorosa do Teu amor. Rogamos, Senhor, que possa nos conduzir durante os dias que se seguem, que a Sua mensagem frutifique, fortaleça em nosso coração, para que possamos, Senhor, seguir os Seus exemplos no nosso dia a dia e nas nossas relações. Rogamos que esteja nessa noite com cada um de nós, que essa presença amorosa se estenda por todos os lares e por todo o nosso planeta Terra. Agradecemos por estarmos reunidos em Teu nome e rogamos, Senhor, que derrame sobre cada um de nós as bênçãos necessárias para o nosso crescimento. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Boa Adriana, noite. mais uma vez. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Fiquem Boa todos com noite. Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.